Vamos seguir o estudo da Bíblia nessa escola bíblica. Eu gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Segundas Crônicas. E hoje eu vou pregar, Deus me ajudando, sobre o rei Davi. O rei Davi. Mas eu preciso repassar Segundas Crônicas 26. Repassar o que nós temos pregado recentemente. Falamos sobre os reis de Israel, na verdade, os reis de Judá, porque o reino de Israel, o povo de Deus, foi dividido. A divisão entrou no povo de Deus. Israel se dividiu. Se Israel dividiu-se na Bíblia, isso mostra que nós somos Israel espiritual. Isso mostra que o povo de Deus também, descendência espiritual de Abraão, também teria seus problemas, porque tudo que é já foi, tudo que foi se tornará a fazer. O povo de Deus, saído do Egito, foi liderado por profetas e por juízes durante séculos. Até que nos dias de Samuel, o profeta, o povo pediu a Deus um rei. E Deus, então, deu-lhes um rei. Eles queriam um rei conforme as nações, vocês sabem. E Samuel, no livro de Joséfo, historiador, relata o seguinte discurso de Samuel falando aos israelitas nessa ocasião em que eles pediram um rei. O Senhor Deus livrou vocês da mão do Egito através de um rei? Perguntou Samuel. Eles disseram não. Ele batalhou com vocês durante 40 anos no deserto, enquanto vocês não eram uma nação. Ele pelejou com vocês, te deu a vitória através de um rei? Eles disseram não. Ele colocou vocês foram colocados aqui em Canaã por um rei? Eles disseram não. Então por que vocês querem um rei? Eles queriam ser como as outras nações. Todo mundo tinha um rei. Eles queriam um rei humano. Não estava bom ter um profeta. Eles queriam ser como o mundo. Então Samuel pareceu muito desgostoso com isso, porque pareceu que estavam rejeitando a Samuel. E Deus consolou Samuel dizendo, não, Samuel, não te rejeitaram a ti, te rejeitaram a mim para não dominar sobre eles. Não queremos Samuel. Não quer Samuel? Você não quer Deus na sua vida. Então, algumas vezes, receber ou não receber um homem de Deus quer dizer não receber ao próprio Deus. É a palavra. Eles quiseram ser como as nações e pediram a Deus um rei. Então Deus disse qual é o seu costume do rei. Samuel também disse, alguma vez eu pedi alguma coisa a você? Te importunei? Disseram não. Estou aqui por salário? Estou aqui para te incomodar? Não. Pois é, mas não serve não, né? Tudo bem. Deus disse a Samuel qual seria o costume do rei. O melhor da sua farinha vai ser do rei. As suas moças, as melhores, as moças, serão para o rei também, serão suas concubinas, trabalharão no palácio. Os seus filhos, os mais fortes, serão do exército do rei. Vocês pagarão dinheiro para o rei. Vocês querem um rei? Vocês querem ser como todas as nações? Vocês querem um jugo? Pois bem, vocês terão. Deus, então, escolheu um rei para eles. E o rei que ele escolheu
foi Saul. Saul era da tribo de Benjamim. De ombros para cima, diz a Bíblia, que ele era o mais alto. Era um homem, vamos dizer assim, um tipão de homem. Alto, forte, um grande herói. Um homem vistoso. Vocês querem olhar um homem? Darei a vocês um homem. Darei Saul. Você quer um homem que agrade os seus desejos, as suas necessidades como povo? Vocês querem um ser humano como líder de vocês? Muito bem, Saul vai ser esse. Devo lembrar a todos que eles tinham Samuel. Samuel era um profeta, um sacerdote e um rei em uma pessoa só. Mas eles não queriam um homem de Deus, sabe? A palavra só não serve. Eles querem um pouco de mundanismo, um pouco de humanidade. Querem ser mais daqui do que de lá. Pois bem, Saul vai resolver o seu problema. Então eles passaram a ter um rei, a ter um sistema. O Senhor Deus não deseja de você, ou para você, que você tenha algum sistema que te domine. Ele deseja ser o seu rei. Mas se você colocar um homem para ser o seu rei, Deus te dará um Saul. E as coisas são assim sempre. Você pode tirar isso como uma regra. Você não quer Deus, é porque você não quer liberdade. Você precisa de alguém. É por essa razão que nem todos podem ser empresários. Tem que ser funcionários de alguém. Sabe por quê? Se você fosse empresário, você não ia na empresa. Eu vou lá nada hoje. Botava os pés para cima e ficava em casa e não ia lá, não. Mas o verdadeiro empresário, você sabe, rala muito, acorda mais cedo. E a pior coisa, se você sabe, se você conhece um pouco, é ser patrão. Bom é ser funcionário. Especialmente no nosso Brasil comunista, é bom ser funcionário, não é bom ser patrão, não. Patrão só sobra. Mas nós estamos orando para que as coisas mudem, né? Temos um país melhor, com mais direitos e com mais divisão de renda, com mais possibilidade de você crescer e tudo mais, né? E que você possa colocar emprego, que Deus te dê condição de ter uma empregada em sua casa e que ela não tire seu dinheiro todo se você colocar ela lá 4 dias por semana. E que Deus abençoe nossa nação, é o que eu desejo de uma maneira geral. Mas o fato é que um empresário, ele tem responsabilidades. Um funcionário não tem. E tem todos os direitos, né? Você sabe. Nem todo mundo pode ser um empresário, porque não tem disciplina. Tem que andar debaixo do cabresto, sabe? Tendo que alguém para mandar nele. Porque se não houver quem mande nele, quem dê 2 gritos nele, ele não faz o que deve fazer. Eu espero que essa igreja não seja uma igreja de bodes, né? Ou que só ouve no grito ou na pancada. Então não somos uma igreja, porque a igreja são de ovelhas, e o próprio pastor é uma ovelha. Mas um empresário não. Ele deve acordar cedo. É verdade o que estou dizendo? Agora, tudo bem, quando ele é um grande empresário, tudo bem, mas para começar a vida, ele trabalha muito mais do que um funcionário. Se você não sabe disso, saiba. Por isso, por muito trabalho, eu falo, claro, de um empresário honesto. Então, Deus abençoando, lá na frente, ele tem muito mais do que um funcionário poderia ter. Mas vai ver o quanto ele se abnegou, o quanto ele pensou só no trabalho. Funcionário não, vai quando quer e bota um atestado, e, feriadão. Ele pensa no feriado, não pensa no benefício que o trabalho prospere, a empresa. Ele pensa no salário dele. Ele está vendo só o salário. O empresário não pensa em salário. A diferença é essa. Pensa em futuro, pensa em prosperidade. Funcionário pensa em salário. Pergunto, que mentalidade tem você? De um assalariado ou de um empresário? Eu não quero mudar isso em você. Cada um faz aquilo que naturalmente tem vocação, mas pense grande, sabe? Pense
pense diferente. Mas o fato é que Saul era esse patrão. Vocês não querem a liberdade de ter um Deus te guiando. Vocês querem um patrão? Darei a vocês um patrão. Saul. Rejeitaram Samuel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Agora eu pergunto a vocês, aonde é que está o problema? Onde é que está o problema? Não é no povo que não sabe o que quer? Não é no povo que é mal agradecido? Estou com problema em minha vida, pastor. Desobediência. Deus dá ao povo um rei. O rei, então, peleja guerras por Israel e vence. E vai tudo bem enquanto o rei está obedecendo. Mas Samuel diz, olha, faça isso e isso. Samuel dizendo para o rei, veja só, não tinha um rei. Agora Samuel, eles pedem a Samuel um rei, a Deus por Samuel, um rei, e Deus dá um rei para o povo através de Samuel, Saul. Agora está Saul, que recebeu o reinado, reinando agora em Israel, pelejando as pelejas, vencendo. Vencendo porque ele era bom, não é? Vencendo porque Deus o tinha abençoado. Então Samuel dizia, faça isso. Saul fazia. Faça aquilo, Saul fazia. Olha, Agag agora, viu? Agag é o rei dos amonitas, amalequitas. Você vai lá e você mate todos eles. Guerreiros, aquilo é uma peste, uma praga para Israel. Não serve. A última vez que eu preguei sobre isso aqui, eu tive problemas. Mas Deus sabe de tudo. A Bíblia é um livro que conta, é um livro profético. Os amalequitas eram inimigos de Israel. Se deixasse mulheres grávidas e crianças amalequitas, o que é que aconteceria? Cresceriam, teriam seus filhos, e os filhos seriam o quê? Pequenos amalequitas se tornam grandes amalequitas. E amalequitas são filhos, são inimigos de Israel. Portanto, a ordem era, destrói todos eles. As grávidas fende ao meio. Pois bem, para você, no que tange a vida, espero que eu não seja chocante para com os irmãos nesta manhã. Mas vou dizer a verdade. Por que você acha que um ratinho que você mata, que uma barata que você esmaga sem dó, tem menos direito à vida do que você? Me responda agora. Você vale mais, você tem mais direito de viver do que uma barata, é? Do que um rato? Pense um pouquinho aqui. Aquela cobra que você vê, matou. Você pensa que você tem direito mais a viver do que aquela cobra, do que aquela barata? Quem acha, levante a mão. Eu mereço mais viver do que a barata. Nunca vi uma barata xingando. Nunca vi uma barata no carnaval bebendo, adulterando. Agora você vê uma barata, dá-lhe a chinelada. Coisa nojenta. Se Deus agisse com você como você age com uma barata, você já teria recebido uma sandalhada. Não é verdade? Então eu quero dizer, quem mata um boi é como quem mata um homem, diz a Bíblia. Olhe como é que são criadas as galinhas que nós comemos no nosso feijão, diariamente. Vê se aquilo é coisa humana. Galinha não sente dor não, né? Veja como são mortos os bois. Nós vivemos num mundo triste, terrível. Agora, quando fala em matar gente, é uma pessoa. Ah, é uma pessoa. Cachorro pode matar, gato pode matar, barato pode matar. Agora, gente dói menos em gente. Vou contar uma pequena história. Um homem sábio me falou isso uma vez, irmão José, e quero que o senhor julgue se é certo ou não essa história. E representa bem o que eu quero dizer. Havia uma colônia de pescadores. Observe que história, dona Célia, que está ali, minha mãe. Que história foi essa aqui que me contaram? E é interessante. A colônia de pescadores vivia de pesca há muitos anos. Ia no mar, trazia aquela balaiada de peixe, vendia, comia. Assim era sempre, pescando. Um dia, um pescador foi pescar,
O peixe comeu ele. Comeu ele. E cuspiu os ossos na praia. Os pescadores foram na beira da praia chorar, gritar, pular e fazer o maior protesto. Que tinha matou nosso filho, matou nosso filho. O peixe aí levantou-se do mar e disse, muito bem, vocês vêm aqui todo dia pegar gente, comer e levar. Eu nunca reclamei, agora eu comi um de vocês, vocês estão reclamando. Pense só. E quando eu ouvi essa história, eu sorri demais. Mas não é assim? Nossa vida é de Deus. Toda a vida merece viver o quanto Deus queira que viva. Deus mandou matar aquele povo. Vá você dizer que eles vivam. Saul, se fosse um profeta, aí que está. Aí que está. A lei de Deus é maior do que a lei dos homens. E está em pleno vigor. Não interessa o que o homem diga. O que Deus disse permanece. E acima. Então, Samuel disse, olha, é a palavra do Senhor. Vá lá, destrói os amalequitas completamente. Olha, os bois, os animais, mata todos eles. Os velhos mata, as mulheres mata, os homens também, crianças grávidas, finde ao meio. Que coisa difícil. Difícil. Eu não queria morar nesse tempo, não, viver nesse tempo, não. Nós temos outros inimigos hoje. Mas a ordem foi essa. Vai duvidar você de Deus, se ele mandou fazer? Vai, Saul. Agora, o que Saul fez? Saul aí, ele era o rei, agora ele era o rei. Lembram do orgulho? Ele não era nada, mas agora é o rei. Então, ele sentia-se no direito de agora fazer algum julgamento. Quer dizer, você era um ímpio pedindo misericórdia a Deus que lhe salvasse. Aí Deus lhe salvou, agora você acha que pode pegar a Bíblia e argumentar com Deus. Saul foi na guerra e cumpriu quase que totalmente a ordem que tinha recebido. Só tem que o rei Agag era um bom estadista, era um homem de visão. Alguma coisa Saul viu nele e não o matou Agag. O que fez ele? Os bois, ele disse, que desperdício, tanto boi bonito aí, rapaz. Deus mandou matar, mas será que ele teve a melhor ideia? Não, o povo, os soldados estão cansados. Depois da guerra vai ter aquele churrascão. Olha quanto boi aí. Eu estou pensando aqui no povo. Ah, ok. Não é mais no que Deus mandou não, né? Agora você é que dá comida ao povo, é você que abençoa o povo, não é mais Deus não, né? Pois bem, eu não duvido que o povo disse, olha, cuidado, meu rei, olha quanto boi aqui, rei. E o rei aí para ser bom com o povo, ou algo do gênero, porque eu sei que alguns detalhes humanos a Bíblia não expressa completamente. Já perceberam isto? Alguns detalhezinhos, algumas conversas, não dá para colocar tudo, não teria um livro que cabesse tantos detalhes. Mas o fato é que Saul decidiu não matar os bois, e trouxe os bois, o gado, e trouxe Agag. Pois é. De lá para cá vem Samuel. Samuel não tem concordância com ninguém, a não ser com Deus. E você, meu irmão, e você, minha irmã, com o que você está afinado? É com Saul? Com a modernidade hoje? Com o rei? Que rei? Ele é rei porque eu ungi o rei, e eu o ungi porque Deus mandou. Ele é o quê, Saul? Mas parece que Saul agora é o rei. Vocês estão entendendo como nós nos enganamos fácil? Ele é o rei porque Deus colocou ele como rei. Ele tem que agir correto com Deus. Deus mandou não trazer nada, destruir tudo, e ele pecou. Vem Samuel. Samuel vem de lá para cá e diz, que barulho é esse de bois? E Saul disse, não, mas é que o povo, eu pensei que seria um desperdício gastar esses animais todos. E Agag? Não, ele me pareceu proveitoso para alguma coisa. O que fez o profeta? Será que esse profeta era grosso, irmão Carlos? Pegou a espada de um e transpassou Agag na frente de todos e disse, obedecer
é melhor do que sacrificar. O seu reino será tirado de ti e dado a um melhor que você. Não teve misericórdia desse pastor, não, nem pastor duro. Vocês queriam o pastor Samuel? Vocês queriam que Samuel fosse vosso pastor? Ande certo. Porque para ele dar uma espadada em alguém não demora, não. Então, Saul foi rejeitado. Saul foi rejeitado. Mas Deus tinha um plano nisso tudo. Porque Deus se tornaria um homem. Deus está sempre adiantado. Saul foi a escolha que eles queriam como as nações. Eles queriam um rei como as nações. Um homem grande e vistoso. Eles queriam um rei. Então, Deus escolhe outro rei. Um agora segundo o seu coração. E onde estava esse rei? Um espírito demoníaco passou a atormentar Saul. Enviado da parte de Deus, não foi? Vocês lembram? Ele passou a ser atormentado. E Deus levanta um outro pastor, um outro rei. Quem era ele? O pequenino Davi. Lá atrás, lá nos montes, no pasto, havia um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Esse era Davi, o rei Davi, do qual falaremos esta manhã. O que aconteceu foi que Saul caiu, morreu, pereceu, vocês sabem da história. E então Davi vem e reina. Davi reina maravilhosamente. Ele era um rei, o povo amava ele. Claro, depois dos problemas que ele teve, e aqui eu quero resumir. Mas ele é um bom rei para Israel, ele amava a Deus, amava Jerusalém, edificou Jerusalém. E ele deixou as coisas organizadas, teve seus problemas, mas foi o padrão de todo verdadeiro rei, com o coração reto para com Deus. Davi é este exemplo, é o padrão. Como Paulo é exemplo de todo pastor, Davi é o exemplo de todo rei. É a régua que mede os reis de Israel, é Davi. Depois que Davi morreu, seu filho, apenas para contextualizar, seu filho Salomão reinou, prosperou muito. Davi deu o mapa do templo, a planta do templo a Salomão para que ele construísse. Davi juntou material para que Salomão construísse o templo. Davi partiu. Salomão assume o reino. E ele trabalha, e ele tem outro tipo de ministério, constrói o templo, Israel prospera. A prosperidade dos dias de Salomão é muito grande. O dinheiro que ele tinha, a prosperidade que ele teve. Mas o povo foi deixado de lado. É aquela mesma regra. Quando há prosperidade, você tem problemas. E o povo se queixava dos tributos que tinha que pagar. Começa a ter problema burocrático, né? Antes você não tinha nem como pagar imposto. Agora você tem dinheiro para pagar imposto, reclama do imposto. Não era melhor, não era pior sem dinheiro? A pessoa não tinha dinheiro, reclamava que não tinha dinheiro. Agora tem dinheiro, reclama que tem que pagar imposto. O povo é assim mesmo, sempre tem que estar reclamando de alguma coisa. E eles estavam insatisfeitos, mas Deus prometeu que sempre haveria um que se assentasse no trono de Davi, porque Davi agradou muito a Deus. Então, depois de Davi, assentou Salomão no trono. Quando Salomão partiu, aconteceu uma coisa, no final dos dias de Salomão. Você encontra que a maior parte dos reis tiveram alguma falha. Também não há homem que não peque, não é? Qual foi a falha de Salomão? Salomão fez paz com todo mundo. Sabe como? Ele se casava com a princesa dos reis e aí não fazia guerra. É o tipo de Cristo no que tange ao reinado de paz, o tipo do noivo, do esposo, de um reino de prosperidade, Salomão. Mas o que aconteceu? Ele começou falando muito bem de mulher, para a minha ala esquerda aqui, falava coisa bonita, e bem como ele falava. Depois ele mesmo, agora disse,
encontrei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujos coração são laços e as mãos são ataduras. Mas por que botou tanto na sua casa, se você era isso, rapaz? Agora você descobriu, teve que ter 700 para descobrir que é isto? Então o problema era quem? Salomão. Não era a mulher, não, era ele. O problema não é homem, não, nem mulher. O nosso problema, o meu problema, sou eu mesmo. E assim por diante, você é o seu problema. Mas aí ele descobriu que não era tão bom quanto ele pensava que era, não. Também os anos chegam, né? Não é, irmão José? A gente percebe outras coisas. Mas o fato é que ele deixou-se corromper por causa das suas mulheres e fez altares para seus deuses para lá. Vocês podem imaginar o grande e sábio Salomão adorando imagens? Pois bem, parece que quando a pessoa é muito inteligente, irmão José, fica meio burro. Eu não sei por que disso. Nada contra quem é inteligente, irmão Josival. Pode ser inteligente, irmã Késia. Mas tem um inteligente que é tão inteligente que faz cada burrice. Salomão, por exemplo, tipo aqui. Como é que o grande sábio adora um ídolo? Me explica aí. Dá para processar? Eu não entendo, não. Então, deixa eu burro mesmo. Deixa eu modesto. Eu não entendo certas coisas. Mas o homem que é o ícone da sabedoria cometeu esse erro simples aí de idolatrar. Cometeu idolatria. Então, um profeta, quem manda em Israel é Deus. E Deus usa seus profetas, seus mensageiros. Chegou um profeta, não se diz nem o nome dele. Agora veja só, quem manda mais que Salomão, não tinha nem nome. Vejam só, olha, o seu reino vai ser rasgado de você. Pegou a capa dele e rasgou em 12 pedaços. Deu 2 para ele e ficou com 10. Mas para cumprir a palavra do Senhor, 2 tribos ficarão com você, para não faltar quem se assente no trono de Davi. Mas as 10 tribos serão dadas a seu servo. Aí o que acontece? Não eram 12 tribos de Israel, 12 tribos de 12 filhos? Pois bem, 2 ficaram com Salomão em sua casa e 10 se dividiram. Mas disse o profeta, não em seus dias. Então Salomão recebeu a cajadada dele. Salomão morre e seu filho Reoboão reina. E sabe o que ele faz? Se reclamam dos impostos. E ele disse, se o meu dedo fininho, meu dedo mínimo é mais grosso que o polegar do meu pai. Se ele açoitava com chicote, eu vou açoitar agora com escorpiões. Vai esquentar mais um pouco, vai piorar, você vai ser mais homem que seu pai, né? Pois bem, o que aconteceu? 10 tribos deixaram Reoboão e seguiram o servo de Salomão chamado Jeroboão. Então ficou assim, Judá, era a tribo de Judá, ficando com a casa de Salomão. Israel são aquelas 10 tribos que saíram. Por isso que você vê, rei de Judá, rei de Israel. Josafá é rei de Judá, Acabe, rei de Israel. Vocês estão me entendendo? Ficaram com Israel. Houve essa divisão política. A capital de Judá era Jerusalém, a capital de Israel era Samaria. Vocês estão me entendendo? Divisão. No meio do povo de Deus, divisão. Por causa de quem? Alguém deixou a palavra. Quem foi? Quem deixou a palavra? A unção permaneceu todo o tempo marcando certo, marcando sempre o norte. Quem quisesse, sabia como agir. Eram os reis. Não era para ter rei, era para ter profeta apenas. Os reis fazem confusão. Foi ideia de Deus dar rei para o povo? Não. Então, vocês querem rei? Então vai ter política, rei vai ter filho, rei vai ter esposa, vai dar problema. Vocês querem, né? Deus já sabia. É melhor ter Deus sobre nós. Eles entraram num sistema, vocês compreendem?
Um sistema. Eles estavam agora num sistema, num padrão. Qual é o nosso padrão? A palavra de Deus. Nenhum sistema. Finalmente, meus irmãos, eles tiveram essa divisão aí. Aí tinham os reis da casa de Judá. Era Judá e Benjamim. Vocês lembram a outra tribo? Judá e Efraim. Eram duas tribos. Acho que era Efraim. Judá e Efraim. Creio que era. Ou algo assim. E as outras 10 estavam separadas. Finalmente, sucederam-se então reis agora. E vou dizer mais uma coisa. Israel ficou nesse quadro dividido até, sabe onde? Sabe quando acabou a divisão? Quando Babilônia veio e escravizou todo mundo. Eles nunca se levantaram dessa divisão. Então mostra que a divisão é o primeiro passo antes da derrota. Está você dividido, a derrota vem mais adiante. É melhor você nunca entrar do que você entrar para se dividir. Os profetas nunca entraram nessa divisão, eram profetas. Estavam acima. Certa vez, isso está aqui, onde vamos ler agora, onde vamos folhear a Bíblia agora, capítulo 26. Há uma guerra entre Judá e Israel. E o rei de Judá é vencido pelo rei de Israel. São mortos 120.000 homens de Judá pelo rei de Israel. Eles estão levando mais de 200.000 mulheres e escravos e homens, levando cativos para Israel, quando um profeta vem e repreende eles. Mas vocês estão fazendo isso? Trazendo seus irmãos, já não é muito você terem matado seus irmãos, agora vão trazer eles cativos? E o profeta deu duro em cima deles, mandou que dessem vestidos, lavassem eles, dessem comida e os despedissem de volta. Veja só, irmãos brigando a esse ponto, Israel, com razão Deus viria e mandaria todo mundo para a cadeia, todo mundo para a Babilônia. Porque estavam brigando uns com os outros, não tinham temor de pegar a espada. Agora quando Samuel pegou a espada e matou Agag, foi aquele problema, né? Matar Agag não pode não, né? Agora matar o povo do seu sangue. Você entende como o pecado entra pequenininho? Pecado entra que nem verme. Você pisa, você nem vê aquele ovinho de verme que você pisou, que encostou na sola do seu pé. Mas entra e faz um mal dentro de você. Eles ficaram divididos durante todo o tempo, até Babilônia. Em Babilônia, quando veio a tribulação, todo mundo virou só povo de Deus, povo de Israel. Pois bem, não estamos divididos hoje em denominações? Pois bem, vem a besta com a tribulação e todo mundo vai ser só crente. Acabou. É só crente. Quem crê em Jesus, quem não crê. Porque a Babilônia chega fazendo isso. Vocês podem ver como a Bíblia vai se encaixando, meus irmãos. Amém? Vocês veem como acontece? Lembrou a outra tribo, Álvaro? Benjamim. Estava certo. Às vezes eu me confundo, me perdoem. Mas era Judá e Benjamim ficou com a casa de Davi, e as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão, né? E aí formou a tribo de Israel. No capítulo 2 Crônicas, como estamos lendo, eu falava no último culto acerca do profeta Isaías e como ele acompanhou o reinado de 4 reis. O rei Uzias, o seu filho Jotão e o seu neto Acaz e Uzias, Jotão, Acaz e seu bisneto, né, Ezequias. Então mostra que Isaías teve uma vida bem longa, não é? Jotão reinou 16 anos, como Uzias também reinou 16 anos. Acaz, eu não me lembro quantos anos ele reinou,
Mas isso mostra que, no começo, Isaías devia ser bem jovem, para ele ter acompanhado 4 reis, ou 3 reis. Então ele devia ser jovem quando viu o rei Uzias ser morto por lepra. Porque no mínimo nós temos mais 45 anos para frente, onde ocuparia o tempo desses 3 reis. Ao menos 2 viveram 16 anos, ou reinaram 16 anos. No capítulo 26 de 2 Crônicas, nós encontramos o reinado de Uzias, como já falamos. Uzias fez o que era errado, vocês sabem. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Não é assim que foi Salomão? Não é assim? Se exaltou? Vocês estão vendo? Não é assim que foi Saul? Esse é o padrão. É Deus que abençoa e nós nos exaltamos. A mesma coisa com Uzias. Davi, nós chegaremos lá. O filho dele reinou no lugar dele, o filho de Uzias, o Jotão. E esse Jotão, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele andou correto. Não há nada contra esse Jotão. Mas o que aconteceu? Versículo 2 do capítulo 27. E ainda o povo se corrompia. Havia alguma coisa errada com o povo. Agora não era mais com o rei. O rei era certo, mas o povo se corrompia. Eles ainda adoravam a deuses estranhos. Quem trouxe os deuses estranhos? O primeiro a trazer foi Salomão. Davi nunca adorou um deus estranho. Davi não teve esse problema. O problema de Davi não foi doutrinário. Davi teve problema moral. Olha só, quando não tem um problema doutrinário de adorar outros deuses, você encontra problema moral. E, na verdade, o único rei que eu encontro com problema moral foi Davi. Ele só tinha esse problema, a fraqueza humana, mas nunca foi um idólatra. Será que é por isso que Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração? Tinha fraqueza dos homens, mas não tinha problema doutrinário. Então, Jotão, o povo se corrompia, porque Salomão trouxe altos, adorou a Balaíns e fez tanta coisa errada, o povo aprendeu. Agora, para tirar do povo aquilo que foi errado, custa, viu? Para trazer é fácil, agora, para tirar, os autos não se tiraram. A leitura do livro de Crônicas e de Reis mostra que o povo seguiu fazendo o que era errado. Então, quando ele morre, Jotão, que fez o que era correto, e Isaías, vendo isto, viveu em paz, porque fez o que era correto. Não interessa quem foi antes de você e quem virá depois de você. Se você fizer o que é correto, rei, você viverá bem. Vocês entendem? Então não interessa o que foi seu pai, sua mãe, não interessa o que vai ser seu filho ou sua filha. Se você fizer o que é correto, Deus vai abençoar você. Não interessa a história da sua família, a história do seu reinado, se você era Judá, se você era Israel. Se você temer a Deus, Deus estará com você sempre. Então Acais, o filho, o neto agora de Uzias, reina. E esse Acais faz o que era errado. Esse Acais pede ajuda ao rei da Síria. Ele queima, se você olhar aqui, capítulo 28, versículo... O começo. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos, está vendo? Acais reinou 16 anos. Jotão também reinou 16 anos, está vendo? Rapidamente.
Não achei aqui. Mas creio que também há 16 anos, 17 anos o reinado que Uzias também reinou. Tudo bem, seguindo aqui. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, Acais. Acais não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Como Davi, seu pai. Vocês encontram sempre na Bíblia Deus chamando a atenção de dizendo como Davi, seu pai. Por quê? Porque eles não fizeram o que era reto como Davi, ou fizeram o que era reto como Davi. Davi se estabeleceu o padrão do rei, ou dos reis de Israel. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disto fez imagens fundidas a Balaim. Quem? Acais. Fez imagens a Balaim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos seus filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios, os quais feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Está vendo? Eles brigavam com Israel. Ele pereceu, ele foi idólatra. E ele buscou socorro dos seus inimigos, em vez de buscar a Deus em socorro em Deus, buscou no rei da Síria, o que foi para ele uma vergonha maior ainda. Finalmente, ele pereceu. Então, nesse tempo, nós temos um profeta aí. Que profeta é? O profeta Isaías, dizendo: o boi conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece, não entende. Porque esse povo não parou para servir a Deus. Isto aqui é como você lê o jornal. Ler o livro dos reis é como ler o jornal do dia. Ler o livro de Isaías é você ir no culto no domingo. Vocês estão me entendendo? Para você saber o porquê deles estarem sofrendo. É porque deixaram o Senhor. É porque recusaram servi-lo. É porque se tornaram orgulhosos. É porque Deus tem abominação de ajuntamento solene com iniquidade. Eles iam adorar a Deus cheios de pecados. Deus tem nojo disso. Se você quer adorar a Deus, primeiro confesse seus pecados. E eles iam lá, eles eram o quê? Religiosos. São vocês religiosos, não são? Muito bem, vocês querem religião? Darei a vocês Babilônia. Serão escravos ali. O povo não queria Deus, queria a Babilônia. Foi aí então que nós temos o rei Ezequias, que agora sim, Ezequias serve a Deus. Ezequias purifica o templo, você pode ler mesmo aqui, ó. Ezequias restabelece o que é que ele faz? Ele restabelece o culto a Deus, quer dizer, estava acabado o culto a Deus? Estava. Olha aqui, versículo 20, capítulo 29. Ele faz de novo o culto a Deus. Capítulo 30, ele convida o povo a vir a Jerusalém celebrar a Páscoa. Vocês podem ler em casa. Eu apenas estou aqui dando um contexto. Então ele é abençoado. No capítulo 32, versículo 1, depois que Ezequias faz tudo isso e celebra a Páscoa ao Senhor e restabelece o culto a Deus e faz essas coisas, põe tudo em ordem, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. É aquele Senaqueribe, assírio, que disse: não te engane o vosso Deus. Vocês lembram da história? Então, quando o problema vem, Ezequias disse: esforçai-vos, verso 7,
E tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Amém. Era um crente. O que podia acontecer? Apenas uma coisa: Deus vir e confirmar a sua palavra. Já ouviram esse termo? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Será que Paulo leu o Velho Testamento? Será, minhas irmãs, que Paulo leu o Velho Testamento? Estão vendo? Quanto mais você lê a palavra de Deus, você encontra que o que está no Novo Testamento está em raiz aqui no Velho Testamento. Porque há um maior conosco do que com ele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Paulo conhecia a palavra. Amém? Por isso, nós devemos conhecer a palavra de Deus, a história. E Deus foi com Ezequias. Mas sabe, Ezequias fez o que era certo ao Senhor. Mas aí vem o filho dele e começa a história de novo. A descendência dele, uns fazem o bem, outros fazem o mal. Se você folhear aqui, é isso mesmo. Dormiu Ezequias com seus pais, verso 33. O que acontece? Seu filho Manassés reinou em seu lugar. Capítulo 33 de 2 Crônicas. Tinha Manassés 12 anos, aí, idolatria de Manassés. Quer dizer, vem um pai correto, um filho errado. Aí um pai errado, um filho correto. E aí segue. Porque são homens, e homens são falhos. Deus nunca queria dar um rei a Israel, porque Deus é o rei de Israel. Mas o povo quer ser como as nações, quer ser como as gentes. Eu pergunto, meus irmãos, enquanto abrimos nossas Bíblias aqui em Samuel, capítulo 8, você tem sido assim também com Deus? Você, como povo de Deus, você tem pedido coisas a Deus porque você vê que os outros têm? E você diz assim: eu quero ser como o mundo. Eu quero ter isso porque fulano tem. Eu quero ter um rei porque a nação fulana tem um rei. Eu quero ter isso porque o fulano tem isto. Está você desejando o que os outros têm só por desejar mesmo? Você quer ser igual aos outros? Já pensou o que você tem de felicidade e que os outros não têm? Você só consegue pensar naquilo que os outros têm. Eu vou comparar aqui um rato e um cavalo. Alguém pode achar injustiça nisto. O rato dizer: Senhor Deus, tu que és tão poderoso, por que me fizestes um pequeno rato? Não me fizestes uma grande baleia ou uma grande ave poderosa, mas o Senhor me fez um pequeno ratinho. Observe como esse cavalo tão grande, forte, veloz, bonito. E o que eu sou, Senhor? Um rato. Tu és injusto comigo, Senhor. Não podia dizer isto? Não podia dizer isto? Muito bem. Agora, o cavalo. Mas, bem, o que o rato pode fazer? O rato pode cavar tocas, pode viver nas pedras. É muito ágil em seu pequeno mundo para se movimentar. No ambiente do ratinho, para você pegar ele, você não pega ele. Nos emaranhados, onde ele vive, nos troncos, por ali, não. Ele sabe, ele tem um olfato, ele tem muita coisa como se defender. Ele pode comer grãos, ele pode estocar grãos, ele tem como se virar muito, ele tem uma grande ninhada, ele tem uma família, ele pode se organizar. Um ratinho tem tantas vantagens. Se ele estabelecesse num lugar bem, para você vencer ele, você que já teve problemas com rato, você sabe. Um cavalo você acertava logo. Agora um ratinho? Não. Ele sabe. Então há algo,
Um rato não tem agilidade que um cavalo não tem. O rato, na verdade, tem problemas com o gato, mas se ele morar num lugarzinho bem colocadinho, ele vai morrer de velho, porque ninguém vai pegar ele lá, não. Se ele se organizar direitinho, não é verdade? Ele pode chegar em um lugar que escorpião não chega, tem que sair na hora certa, porque se ele sair para tomar sol meio-dia, a águia vem e pega ele. Ele sai de noite, a águia está dormindo. Se ele viver a vidinha dele. E o cavalo? O cavalo diria, senhor, o ratinho disse que queria ser eu, senhor. Mas eu tenho minhas queixas também, meu Deus. É só tudo de bom para o cavalo? Não. Um cavalo selvagem. Não, senhor. Eu quero me queixar do senhor. O senhor me fez um cavalo, eu sou forte, eu sou veloz, mas tem uma coisa, os leões, os tigres, os animais me caçam. Eu sou veloz, mas eu só tenho que andar correndo. Eu não posso andar devagar por aqui. Eu não posso passear, senhor. Eu não posso ter nenhum tipo de entretenimento. Eu não posso abaixar a cabeça, Jesus. Eu tenho que só andar correndo para lá e para cá, até para beber água é um suplício. Eu corro muito e a minha vida é muito agitada. Eu me queixo com o Senhor que o Senhor não me deu dentes fortes, nem patas para me defender desse leão. Quando ele viesse, eu dava uma patada nele. Agora, minhas unhas, só tenho 4 unhas na minha vida aqui, olha só. Não dá nem para arranhar nada. Eu tento dar um coice de lado, mas se vier de 2, eu não tenho como me defender. E meus olhos são para o lado, Senhor, não são para a frente. Então eu não consigo ver direito, pelo menos uns olhos melhores o Senhor podia ter me dado. E o cavalo se queixaria também de Deus. Vocês estão vendo? É como alguém... Bom, dessa maneira. Pense, então o rato está certo realmente em se queixar? O leão, o cavalo também está correto em se queixar? E o leão? A vida é boa para o leão, né? O leão é boa para o leão? Olha, se o cavalo ficar velho, ele abaixa a cabeça e come capim. Se o leão ficar velho, não come mais não. Ele tem que ser forte para caçar. A não ser que seja uma leoa. Mas a leoa se queixaria que não era leão, né? Tudo bem. Você quer ser uma leoa velha ou um leão velho? Leoa velha acham de comer. Leão velho não. Vem um leão novo e mata ele, expulsa ele. Agora a leoa velha fica na nova casa. Vem um novo homem, um novo marido, o novo rei, ela está lá na outra casa. Agora o velho marido vai-se embora. Está vendo que tem sempre do que se queixar? Então, senhor, o cavalo diz que é bom ser leão, né? E o rato está achando ruim, o cavalo está sendo ruim, mas do meu lado também tem coisa ruim, Jesus. Me ajude agora. O senhor podia fazer carne nascer também em árvore, para eu ser velho não ter que brigar com ninguém. Eu só ganho minhas coisas no tapa, Jesus. E aí? Tem que ser na briga, senhor. Eu não podia ser das relações públicas e ganhar minhas coisas lá no escritório, mas não, eu tenho que brigar com tudo. Mas Jesus deu a ele força para brigar. Então, a cada um de nós, Deus deu um dom, uma força, uma coisa especial. Não está certo viver nos queixando de que não somos isso, que não somos aquilo. Vocês estão me entendendo? Aí você se queixando do outro. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou entre irmãos, vou falar isto. Eu tive que ir no hospital certa vez e eu peguei 1 hora de engarrafamento aqui. Saí de Lauro, passei 1 hora, quase 40 minutos para chegar lá no centro de Salvador. A maior maçada. Os irmãos motoristas sabem disso. As irmãs motoristas também sabem disso. E eu saí de casa, abasteci, fui, vai para. Cheguei no hospital, na clínica, e aí me queixei. O ratinho se queixou. Rapaz, 40 minutos de trânsito, que estresse, gente. Normal, né? Uma pessoa me disse assim, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. E eu que passei 1 hora no ônibus. Eu aí, calei a boca. Por quê? Aquela pessoa não vai me entender.
Se ela andasse de carro, ela me entenderia. É que nem dizer, o leão dizer, é bom é ser leão, você não é leão. Bom é ser cavalo, você não é cavalo. Ah, você tem carro, dê glória a Deus. Eu vou dizer mais o que para ela? Ela não sabe o quanto eu gasto com pneu, quanto eu gasto com gasolina, o quanto eu pago de PVA para ficar no trânsito, vai, para, vai, para, vai, para, vai, para. Ela não sabe o gasto que eu tenho. Ela só sabe que ela veio de ônibus 1 hora. E eu vim 40 minutos dirigindo, vai, para. Ela não entende a diferença. Mas é lógico que a lição desta manhã também me disse que eu deveria estar grato a Deus. 40 minutos de carro, glória a Deus. Glória a Deus. Por isso não vou me queixar, perder meu dia por isso. Agora, ela não entendeu a minha indignação. Pelo quanto que eu pago. Eu não, nós pagamos para andar. Merecia ter tudo livre, tudo bem, né? Ser mais ágil. Mas aí não. Passei o mesmo tempo. E com todo o risco, por minha conta, ela, se o carro quebrasse, ela desceria do ônibus, no caso, pegaria outro ônibus, estava tudo bem. Se o meu carro quebrasse, esquentasse, não podia largar lá. Então, a proporção é outra. Só você sendo um rato para saber o que o rato sofre, só você sendo um cavalo para saber o que o cavalo sofre, só você sendo um leão para saber o que o leão sofre. Por isso, meus irmãos, não deseje nada do outro, não. Você acha que é bom aquilo ali? Será? Será que é para você? Aí, quando você virar um cavalo, você vai pensar, puxa, bom é ser leão. Aí você vira um leão e bom é ser o quê? Aí acaba que você nunca vai estar conformado com o que Deus te fez. Então, se Deus fez você um rato, seja um ratinho muito feliz. Te fez um cavalo, seja um cavalo muito feliz. E assim por diante. Eu disse, uma pessoa disse a mim também sobre esse texto, esse exemplo, disse, mas você não acha que é injusto Deus te fazer um rato, não? Eu disse, você se sentiria bem sendo um rato, sabendo que podia ser um homem? Sabe o que eu disse a ela? Eu disse a ela que eu prefiro ser um rato com Jesus do que um homem sem ele. Porque toda a vida acaba. E nós vamos para ele que nos deu a vida, de qualquer sorte. Agora, para você saber que é melhor ser um rato com Jesus do que um homem sem ele, você precisa do Espírito Santo. Porque Moisés fez isso. Moisés preferiu ser chamado, preferiu andar com o povo de Israel amassando barro do que ser chamado filho da filha de Faraó. Rejeitou o mundo e suas riquezas, e seu glamour, e sua glória. Você ainda procura a glória do mundo? Você procura que alguém te elogie? Você precisa disso mesmo? Você precisa que alguém do mundo te elogie? Você está feia. Eu sei que está bonita, né? Deus te abençoe. Você tem espelho em casa, não? Está entendendo? Não dê mais resposta, minhas irmãs. Mas você está feia por quê? Você está feia. Você quer dizer que eu não estou sensual? Pois bem, eu vou dizer, você está sensual, irmãzinha. Quando um homem olhar para você, vai pensar logo em flores, não é isso? Em coisas boas, não é isso? Quando alguém olhar para você, vai pensar no quê? E assim a gente vai vivendo. Sabe? Maçã de ouro em bandeja de prata é a palavra dita a seu tempo. Então, você se importa com o que o mundo diz aí? Não se importe, não. Se importe com a palavra. Agora observem Samuel, capítulo 8. 1 Samuel 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Observe o problema agora. E era o nome do seu filho primogênito Joel e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Mais problema. Os filhos de Samuel, aquele grande homem de Deus, fizeram coisa errada. Eu acho que pastor não tem que ter filho, não. Só tem que ter filha, porque não manda em nada, né? Quando o pastor tem filho, tem problema. Misericórdia. Mas a solução é o quê? Sair da igreja?
Samuel era velho, mas ainda era profeta. Deveriam esperar que Deus fizesse alguma coisa. Vamos ler. Eles eram a avareza, então eles gostavam de dinheiro. Muito bem. Samuel não, mas os filhos gostavam de dinheiro e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Quer dizer, para o problema de Israel, eles queriam ser como todas as nações. Quer dizer, nação, você está com problema? Você quer a solução ficando igual ao mundo, é? Se a igreja tiver problemas, como é que solucionamos? Vamos ter problemas, vamos ficar iguais ao mundo para resolvermos nossos problemas? Não, não é essa a solução. Porém, verso 6, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Agora, observe a palavra de Deus. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Mas, Senhor, o Senhor não está vendo que os filhos de Samuel estão errados? Pois bem, os filhos de Samuel estão errados, são avarentos, mas Samuel está errado. Você não acha que Deus podia tomar alguma atitude com os filhos de Samuel, não? Quando saíram debaixo do cajado de Samuel, saíram debaixo da autoridade de Deus. Então, isso quer dizer, isso para mim dá um pontinho para mim aqui, quer dizer que eu posso ter problemas, e se eu tiver problemas na minha família, por exemplo, quer dizer que você não vai ser mais minha ovelha só porque eu tenho um problema na minha família? Bom, o problema sou eu? Você não tem filho, não? Se seu filho começar a usar droga, então você vai sair da igreja aqui, viu você? Está vendo? Foi você que fez isso? Alguma coisa não é justa algumas vezes, mas filho de pastor que comete erro, o pastor já não pode mais pregar. Foi o pastor que fez, rapaz? Não, foi o filho. Rapaz. Então observe bem isto, julgue bem isto, porque neste caso, quando rejeitaram Samuel, rejeitaram a Deus. E é interessante que o problema que Samuel teve, quando é o mesmo problema que alguém teve quando Samuel entrou no ministério. Quem foi que teve o mesmo problema? Eli. Seus filhos estavam errados. A mesma coisa que aconteceu com Eli, aconteceu com Samuel. Vocês se lembram da história, não é? Eles eram sem vergonha, também eram avarentos. Situação, hein? Por isso que a Bíblia é um livro perfeito e atual. Quando nós temos um problema, devemos buscar a Deus. Porque, por exemplo, se estamos aqui na igreja e temos algum problema e você sai da igreja de maneira ilegítima, você vai arrumar em outro lugar problemas. Se eu estou aqui na igreja e tenho problemas, e eu saio da igreja porque tenho problemas, eu arrumarei problemas em outro lugar. Por isso, devemos resolver os problemas onde eles estiverem, da maneira bíblica, não fugindo deles. Conforme todas as obras que fizeram, verso 7. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que eu os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. É o povo. Agora, pois, ouve a voz
a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E Samuel falou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará a seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e os seus criados, também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Ô povo duro! Você fala, diz: não, não quero. Não quer? Então morra. Posso fazer? Tem gente que não quer ouvir, não vai ouvir, então morra. Quero dizer, você não é obrigado a morrer por causa da minha dureza de coração, nem eu por você. Cada um leva seu pecado. O povo não quis ouvir. Não é triste? Gostaria, eu sei que você pode dizer amém ao que eu estou dizendo agora e mesmo assim não ouvir. Porque ser ensinado depois de velho, tem gente que acha vergonhoso fazer o que outra pessoa faz. Receber um conselho. Para você é vergonhoso receber um conselho? Não é vergonhoso, não. Ouça o conselho, analise e ore. Você vai melhorar. Alguém pode ter alguma coisa que você não tem, e você aprende e você prospera. Mas se você for, se você for duro, rígido ou rígida, Deus não pode. Tem um ditado que fala: pau que não enverga, quebra. É isto. Se você não conseguir ser envergado por Deus, se a vida não conseguir fazer você envergar, você quebrará. Você não tem que crer em mim. Pergunte a um velho, a uma velha. Quantas vezes ele teve que ceder a razão para poder seguir junto? Num casamento, quantas vezes teve que ceder a razão para viver junto? Não é uma questão de Bíblia, não. É uma questão de conhecimento comum. Você precisa inclinar-se às vezes para aprender de outro, para ser levado. Não é fácil, não. É você saber, se eu fosse um cavalo, ninguém fazia isso comigo, não. Não, mas Deus fez você rato. Aí você diz, se eu sou um cavalo, se eu fosse um leão, ninguém fazia comigo, não. Vá montar no leão você, botar cabresto no leão. Leão não aceita isto. Se eu fosse um leão, ninguém fazia isso comigo, diria o cavalo. E assim por diante. Se eu fosse um cavalo, diria o leão, eu saberia onde comer agora. Agora, meus dentes só para rasgar carnes, só sei bater. Agora como é que eu vou fazer? Vou bater onde? Vou bater aqui na árvore para comer um pedaço de toco? Não posso. Estou velho, não consigo correr. Por isso, enquanto somos jovens, enquanto temos saúde, enquanto estamos vivos, vamos aprender, vamos ser humildes. Nós precisamos de todos. Não vá ser. Sabe quem te socorre? É o próximo. E sabe quem é o próximo? É quem está perto de você. E você não sabe quem está perto de você. Pode ser um ratinho, ou pode ser um leão ou um cavalo. Trate bem todo mundo. Você não sabe onde é que você vai precisar de ajuda, ou de onde é que o socorro vai vir. Então trate bem todo mundo, porque alguém está te observando, alguém está olhando onde você mora,
Alguém sabe onde você anda? Alguém sabe o carro que você dirige? Quando você tiver um problema, saberão o seu endereço. Que Deus tenha misericórdia de nós, sabe? Vamos ser humildes, vamos amar a Deus, amar a causa. Eu estou aqui lendo isto para confirmar o que preguei anteriormente e para fazer também uma correção, não uma correção, né? Mas uma confirmação. Eu disse quais foram os passos dos reis que Isaías estava pregando em seus dias, em seu ministério. Mas houve um rei, o rei que lutou com a nação e trouxe de lá para cá aquelas coisas que o ídolo deles, o nome dele foi Amazias. Capítulo 25 de Crônicas. Isso está escrito em 25 de 2 Crônicas, versículo 15. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses do povo que a seu povo não livraram da tua mão? Isso é o capítulo 25, 2 Crônicas. Amazias. O filho dele é Uzias, que começa a nossa história, que nós temos falado hoje. Esse Amazias, capítulo 25, versículo 2, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. E agora, meus irmãos? Agora eu penso que eu posso encaminhar para o fim. Amazias, o rei, o pai de Uzias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Agora eu pergunto a você, foi assim Davi? Não. Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor com o coração inteiro. E eu estou pregando, gostaria de falar sobre Davi. Falei desses reis, mas o tipo perfeito de um rei é Davi. Davi era um homem que temia ao Senhor. Davi foi um homem que lutou as guerras de Deus. Davi era um homem que adorava o Senhor, ele era um salmista, ele amava a Deus. Gostaria eu que todos nós, nesta manhã, fôssemos como Davi, inclinados à adoração, ao louvor e tementes a Deus. O final da vida de Davi, e eu vou ler isso com o meu texto principal, creio que é o final de 1 Crônicas. Creio que é. Primeiros Crônicas, último capítulo, 29, é o texto que eu vou ler. Vamos ficar de pé? Está escrito assim, verso 26. Assim, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos.
Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os sucessos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Senhor Deus, temos lido a Tua palavra, temos falado sobre ela e feito comentários, Senhor. Enquanto estamos aqui interessados na Tua palavra, guia nossas mentes, Senhor. E agora que nos aproximamos da conclusão desta mensagem, fala conosco, continua. Em Teu nome, Senhor Jesus, te oramos. Amém. Amém. Poder sentar. Eu apenas quero concluir. Toda essa história que falei até aqui, irmãos, falei dando um contexto. Eu espero que você leia a sua Bíblia. Você vai ver como é a repetição das mesmas coisas, como o povo erra nas mesmas coisas. Não sejamos assim. Vamos melhorar, meus irmãos. Vamos ouvir o conselho, meus irmãos. Vamos ouvir os profetas. Vamos buscar a Deus. Vamos viver. Não interessando os erros do passado ou o que acontecerá no futuro, mas nos dias de hoje, vamos servir a Deus. Ele nos abençoará. Vamos fazer o culto como Ezequias fez. Vamos celebrar uma grande Páscoa. Vamos louvar a Deus. E nesse momento aqui, nós teremos paz e prosperidade. O que virá depois, eu não sei. Mas o que sei é, se vivermos hoje com Deus, prosperaremos. Davi era um pequeno homem, ombros caídos, um lourinho, disse o irmão Brana. Ele era o 7º filho de Jessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz. Boaz era marido de Ruth. E Ruth era uma moabita. Vocês lembram da história? Ele então era bisneto de Ruth. Não é isso mesmo? Bisneto de Ruth. Boaz, Obed, Jessé. Exatamente, bisneto. Boaz, pai de Obed, e avô de Jessé, e bisavô de Davi. E então Ruth, por sua vez, bisavó. Mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Ele tinha um pouco de sangue de moabita nele, um pouco de pagão. Ele era o 7º. Ele não era considerado por seus parentes, porquanto quando Samuel veio ungir um rei, quando disse, o reino foi rasgado de ti, Saul, ele foi até a casa de Jessé. E lá na casa de Jessé, procurou ver os filhos de Jessé, e Jessé mostrou todos os seus 6 filhos, e não era nenhum deles. Então perguntou Samuel a Jessé, não tem mais nenhum? Tem sim, ele está lá, pastoreando suas ovelhas. Quem era? O pequeno Davi. Nem seu pai considerou ele alguma coisa. Ora, por quê? É um crente, é um adorador. Ele fica lá, é um tipo chorão, que fica lá no mato com as ovelhas, com a sua harpa. É um músicozinho, pensando coisas poéticas. Pois, esse é o tipo de rei que eu quero, disse Deus. Mesmo Samuel, quando viu Davi, disse assim, Deus disse a Samuel que ele não via como homem o que há por fora, mas conhecia o que há por dentro. Por que Deus diria isso para Samuel? Porque Samuel não olhou muita coisa em Davi. Davi não era um grande homem, era um pequeno homem, mas era valente.
E Deus não precisa de homens grandes, precisa de homens que creiam nele. Spurgeon disse uma frase que incentivou o D.L. Moody, outro grande pregador do Evangelho. Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Spurgeon disse: Deus só precisa de um homem que creia nele, que fique com sua palavra. Moody não era um homem pregador naquele tempo, ou não era um de grande vulto, de qualquer sorte. E ele pensou, o grande pregador disse que Deus precisa apenas de um homem que crê em sua palavra. E disse, eu sou um homem. E o profeta de Deus, o irmão Branham, repetiu a mesma frase. Deus só precisa de um homem que permaneça com a sua palavra. Não é frase de William Branham, é frase de Deus. E é assim que eu tomo. Deus tem dado muitos pregadores para nós, e nós estamos bem servidos. Devemos agora permanecer com o que Deus tem dito pela boca de seus servos. Então, Davi, Deus não precisa de um grande homem, não precisa de um grande homem estudado, não, nada disso. Ele precisa de um homem que se mantenha com a sua palavra. E esse era Davi. Davi foi. E Davi tinha amor pelas coisas de Deus. E sendo um menino ainda matou um gigante. Quer dizer, sendo um menino, fez o trabalho de um homem. Foi. Davi era sincero, era verdadeiro. Foi cuidar do rei, tocar para o rei acalmar-se. Davi servia ao rei com o coração íntegro. O rei fez coisa errada. Ele mesmo tendo sido ungido como um rei, estava tocando para o rei. Sabe por quê? A promessa que Deus tem dado a você se cumprirá, mais cedo ou mais tarde. Você não tem que preocupar com o que é dos outros, não. Você não tem que ter inveja do que é dos outros, não, porque Deus dará o que é seu legitimamente. Então, quando Saul fez coisa errada, e Saul começou a ter os problemas dele, Davi começou a crescer e derrotar muitas pessoas, fazer as guerras, e o povo certa vez disse, Davi matou 1000, mas Saul matou 1000, mas Davi matou milhares, elogiando Davi, e Davi, homem fiel a Saul, e Saul começou a ter inveja de Davi, e começou a perseguir Davi, pensando, e ele estava atormentado com alguma coisa, os problemas lá de Saul, e Davi tentando fazer a parte dele, e Saul tramando contra a vida de Davi, invejando Davi, até que Saul deliberadamente procurou matar a Davi. E Davi fugiu. E quando Davi faltou à mesa de certo jantar, como um sinal que ele havia dito a seu amigo Jonas, disse, olha, eu diga a seu pai que eu não vou estar no jantar hoje, não, eu estarei lá, vou sacrificar lá com meus pais, ou algo do gênero. Se ele disser que está tudo bem, agora se não, você vai ver que ele quer me matar, e que não há maldade em mim em relação a seu pai, mas é seu pai que tem maldade em relação a mim. É amigo de Jonas. Assim foi. Davi faltou àquela reunião. E quando faltou a reunião, Saul mostrou que tinha seus problemas com Davi. E Davi passou a ser perseguido por Saul. Misericórdia. Mas o que aconteceu? Davi começou a reinar. Davi começou a crescer. E Davi atingiu o ponto que Deus tinha dito que ele atingiria. Ele seria o rei de Israel, e assim ele foi. E não houve como Davi um rei como ele. Nunca houve um rei como ele. Você nunca vai ver Davi idolatrando alguma outra coisa. Davi cometeu alguns erros, mas nunca idolatria. Pois bem, meus irmãos, se eu posso dar um conselho a você, eu vou dar um conselho a você. Honre a Deus acima de tudo, ame-o. Nunca seja idólatra.
Se fosse colocado aqui, você quer pecar? Peque. Mas não peque com idolatria, não. Isso não. Isso não. É diferente. Talvez você me peça para provar, e eu vou dizer Davi. Davi teve pecados, mas nunca foram contados. Deus nunca mencionou os pecados de Davi. Sempre disse que ele foi um homem, um rei conforme o meu coração. Deus nunca mencionou os erros de Davi. Deus nunca mencionou os erros de Abraão. Por quê? Porque Abraão amava a Deus. Abraão nunca cometeu idolatria. Idolatria tem a ver também com orgulho. Está pertinho disto. Porque se você coloca as obras das suas mãos naquilo que você fez, você então é um orgulhoso, você é um idólatra. O ídolo que você adora tem o seu nome. Ele não era um idólatra, Davi não. Ele pecou. Pecou com o quê? Fraqueza humana. Ele soube esperar ser o rei de Israel, mas não soube esperar ser o marido de Betseba. Porque Betseba é outra mulher, como a bisavó. Como a bisavó de Davi era uma gentia e entraria na genealogia de Jesus Cristo, Betseba também entraria na genealogia de Jesus Cristo, porque ele veio da casa de Davi, você sabe. Então ela viria de qualquer sorte. De alguma maneira, Betseba seria mulher de Davi, e ele podia tomar qualquer mulher que não tivesse compromisso, e ela tinha compromisso. Logo, aquele seu servo, Urias, morreria na batalha de alguma maneira, e ele casaria com Betseba sem cometer adultério, mas ele cometeu essa falha de assassínio e adultério. Porque quando a mulher ficou grávida, ele então tentou matar o pai, Urias, o esposo dela. Então ele foi adúltero e assassino, mas não foi idólatra. Deus não se lembrou disto. Agora, idolatria, Deus não se esquece, não. Idolatria é traição. Traição. Você pode perdoar seu marido porque fez alguma violência, alguma coisa, mas traição é diferente. Não é verdade? Vocês que moram no mesmo mundo que eu moro, idolatria para com Deus é traição. Não é que você se estressou e não fez o almoço, ou sei lá, voltou tarde para casa. Não é isso, não. Idolatria é o mesmo que trair a Deus, nosso esposo. Então, pode fazer o que você quiser fazer. Não faça não, meu irmão. Viva uma vida correta. O que eu quero dizer é isto. Não seja idólatra. Deus não se esquece disso, não. Se você quer ferir Deus, seja idólatra. Você quer ofender Ele mesmo. Sabe? Pôr sua confiança mais em você ou em alguma coisa do que pôr sua confiança em Deus. Há um rei que foi condenado porque, em vez de buscar a Deus, buscou os médicos. Eu podia folhear aqui e mostrar a vocês. Deus o condenou. Então você bota sua confiança no médico, no seu trabalho, no seu dinheiro, na sua juventude, na sua honra. Idólatra! Deus não se esquece disso, não. Põe a sua confiança em Deus. Se você, na sua caminhada, você cometer algum pecado, não vai ser contra Deus. Não foi isto que disse Eli a seus filhos? Se você pecar contra o homem, se você pecar contra um homem, um juiz vai te julgar. Mas se você pecar contra Deus, quem é que vai te defender? Então, Deus sabe a sua fraqueza humana, Deus sabe as suas lutas. Então, você vá lutando, vá vencendo. Agora, a idolatria é diferente, é deixar o Senhor. O que é que tem a ver o marido com o Senhor, a mulher com o Senhor, o pastor com o Senhor? O que é que tem a ver com o patrão, o emprego? Não tem nada a ver. Deus é Deus. Sirva a Deus, primeiramente. E depois que venha o depois. Primeiramente, Deus. E se alguém quiser tratar você mal por isso, que trate. Eu não quero que Deus me trate mal. É como ser um ratinho. Você vai ser um rato agora. Serei um ratinho, se Jesus ficar comigo ali. Porque o ratinho foi feito por Jesus também. E não há nada de desprezível em ser um ratinho,
Se Deus fez um ratinho, é porque tudo que eu merecia é ser um ratinho. Tem um ratinho bonitinho do campo, rapaz, que não come lixo. Bonitinho ele. Agora, não. Deus sabe de tudo. Quero ser o que Deus quer que eu seja. Amém? Nenhum complexo. Se Deus também te fizer um cavalo, seja um cavalo. Agora não pense que você é o rei, não, porque tem um leão para lhe dar uma mãozada ali também. E assim por diante. E se você é um leão, não se preocupe, não. Porque você vai ficar velho e não vai conseguir mais dar tapa em ninguém, não, para matar a sua comida. Vai morrer de fome. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para não sermos arrogantes uns com os outros, e principalmente com Deus. Se a coisa não resolve no momento, resolverá depois. Davi, ele sabia como agradar a Deus. Ele sabia como encontrá-lo. Ele era segundo o coração de Deus. Por que será que ele era segundo o coração de Deus? Já pensou por quê? Você não consegue ler os Salmos. Você não consegue ler como ele é. Eu vou dizer, não sei como é que eu digo, vou dizer da maneira mais simples. Ele amava a Deus. Ele estava enamorado de Deus. Observe como ele expressa para com o Senhor. As expressões dele. Ele estava animado, sabe? Era um cara, aquele casamento novo, que a moça está apaixonada pelo marido, o marido traz uma flor para casa, quando vê, lembra de você, trouxe uma florzinha? Pois é, era Davi com o seu Deus, sempre o adorando, sempre o louvando, sempre o bendizendo, sempre o exaltando. E isto fez a diferença na vida de Davi. Porque Davi era um homem segundo o seu coração. O seu coração. Porque Davi amava. Davi era genuíno, era verdadeiro. Cometeu sua falha, mas nunca cometeu falha contra Deus. Ele cometeu falha contra Urias, seu servo, seu capitão. Cometeu falha com Betseba, a mulher, mas ele nunca cometeu falha com Deus. Nunca, nunca. Faz diferença? Faz toda a diferença. Você pode cometer qualquer tipo de erro, mas nunca deixe de amar a Jesus Cristo. Sabe por quê? Eu quero afirmar uma coisa. Não há ninguém que ame a Jesus Cristo que vai para o inferno. Agora, há muita gente que não fez muita coisa que você fez e que vai para o inferno. Agora, se uma pessoa genuinamente amar a Jesus Cristo, ela tem sua passagem garantida para a eternidade. E Davi amava a Deus. Diga que ele não amava. Ele amava. Tinha defeitos, mas amava a Deus. E Deus estabeleceu como tipo de um rei. E ele morreu numa velhice com muitos dias e com glória. Se você deseja, então, ter sucesso na vida, primeiramente, ame a Deus, louve Ele, e você vai ver que as flores crescerão no seu jardim, um pé de goiaba flor no jardim, um passarinho vai vir dar um cheirado naquela flor, e vai lançar uma semente no chão de um pé de goiaba, vai nascer uma goiabeira no seu quintal, e a goiabeira vai crescer e ficar grande, e outros passarinhos vão vir ali, e sabe? E você vai ter um cantinho muito feliz para viver os seus dias aqui na terra, se você amar a Deus, como fez Davi. Certa vez, Davi, nenhum rei fez isto. Quando a arca de Deus regressou para Israel, vocês sabem o que aconteceu? Porque ela tinha sido perdida com quem? Nos dias de Eli. Vocês lembram? A arca foi embora, a arca foi tomada, e a arca não tinha voltado nunca para o lugar original. E quando Davi mandou trazer a arca, e que a arca estava regressando, Davi viu a arca e começou a louvar a Deus. E despiu-se, tanto que sua mulher, filha de Saul, disse: tu és um rei, é decente um rei fazer isto? Diz a Bíblia que ele dançou, despiu-se. Eu fico pensando sobre isso, como pode ser um ato tão louvável? Porque isso foi louvado pela Escritura, você sabe.
Por quê? Por que ele fez isto? Talvez ele tirou suas roupas de rei e começou a adorar a Deus como um humano. Talvez ele disse: o que é que eu sou? Se ficou totalmente sem roupa, eu posso pensar assim. Ele pensou: nu vim esse mundo e nu vou embora desse mundo. Não vou levar nada para mim desse mundo. E despiu-se. Não havia nada de indecente ali, se é que ele ficou totalmente sem roupa. Mas o fato é que ele tirou, não estava com a coroa. Eu penso como uma humilhação. Era um ser humano louvando a Deus por trazer de novo a arca que representa a palavra. Quer dizer, não era um rei, era um homem louvando a Deus. Humildade. Agora, o que é que tem você para... Você devia também louvar a Deus, sabe? Esquecer o que você tem e lembrar quem você é. Deus te fez ser o que você é, então louve a Deus. Nenhum rei fez isto. Ele se humilhou perante Deus. O contrário, ele não se exaltou, ele não se orgulhou, não diante de Deus. Vocês estão me entendendo? O contrário, confiou em Deus, foi justo juiz. Se formos como Davi, também reinaremos. Que Deus nos ajude a todos a termos um coração reto para com o Senhor, como Davi teve. Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje é 29, nós teremos comunhão no próximo domingo. Lembrando a todos, teremos nossa reunião, nosso ensaio normalmente quarta-feira, se Deus permitir. Continue orando pelos irmãos do sertão, para Deus confirmar nossa viagem. Ainda não pude ir, mas irei. Que Deus tem sido bom com eles, tem curado nosso querido irmão, filho da irmã Zélia. Nós temos orado que ele receba o Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, esta manhã, enquanto estivemos aqui falando das tuas coisas, dos reis de Israel, e terminamos com Davi, ó Deus, que não sejam só as palavras ditas ao vento, mas que teu povo entenda que há prosperidade, há muito benefício em obedecer a tua palavra, há muito benefício em te amar, Senhor, e em ser como Davi, um homem conforme teu coração, Senhor. Tira de nós todo o orgulho, tira de nós, Senhor, toda a avareza, a impureza, todo o desejo, toda a concupiscência, as propagandas mundanas e tudo que o mundo oferece, Senhor. Possa nossos olhos verem o diabo nessas coisas e desejarmos, não como Israel desejou naqueles dias, ser um rei como todas as nações, porque eles tinham problemas, eles saíram da palavra. Senhor Deus, quando tivermos nossos problemas, nos dá força para permanecermos com a tua palavra, porque virá uma solução correta, bíblica, perfeita. Se são os filhos de Samuel que são os problemas, que é o problema, tu os tirarás. O Senhor não fez isso, então, para levantar Samuel? Por que não poderia fazer isso levantando outro profeta para Israel? Por que pediram um rei, Senhor? Não tiveram paciência, Jesus. Nos concede a nós sermos pacientes, esperarmos em Ti pela solução, caminhando em passos nos Teus caminhos, no caminho seguro da Tua palavra. Nos dá força, porque algumas vezes Tu sabes, nós somos muito tentados a ir de um canto a outro. Nos concede ficar bem no meio da estrada, seguindo Teus passos, ó Senhor. Abençoa nossos irmãos em todo lugar, como já temos pedido. Nos dá a todos o Teu Espírito Santo, Senhor. Mais de Ti é o que nós precisamos. E nos livre do mal. Vem conosco nessa semana, ser com nossos pequenos, nossos filhos, que são tão bombardeados pelo mundanismo, mas que encontrem em nossos lares um abrigo seguro,
na tua presença e que encontrem nos lares pais e mães capacitados para ensinar o Evangelho. Nos ajude a sermos pais e mães, a termos um ambiente agradável em nossos lares, onde tu possas ir e nos visitar. É o que pedimos, Senhor Deus, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor.